As festas romanas não eram apenas uma exibição de luxo, vinho e excessos. Por trás de cada taça de vinho, por trás de cada banquete opulento, escondiam-se segredos sombrios, jogos políticos e, em algumas ocasiões, tragédias que mudaram o destino do império. Nas noites de Roma, nem tudo era diversão e o que parecia ser uma celebração podia se transformar em uma luta pelo poder. Mas como era realmente participar de uma festa na Roma antiga? Era apenas uma fuga da agitação da vida ou um terreno fértil para conspirações, poder e até mesmo perigo mortal? Hoje, vamos revelar o lado oculto dessas festas lendárias e descobrir o verdadeiro propósito por trás de cada banquete, cada brinde e cada risada. Não saia, o melhor está por vir. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum dos segredos que temos preparados. Porque a antiga Roma tem muito mais a nos contar. O vinho, uma bebida indispensável em qualquer festa, não era apenas uma fonte de embriaguez na Roma antiga, mas também um símbolo de status e poder. Para os romanos mais poderosos, o vinho era mais do que uma bebida, era uma declaração, um sinal de riqueza e distinção. Enquanto a plebe se contentava com a cerveja, considerada de baixo nível, a aristocracia bebia vinho, o qual era considerado tão vital para a sua vida diária que, segundo os historiadores, cada romano consumia uma garrafa de vinho por dia. Mas, apesar de seu alto teor alcoólico, os romanos nunca terminavam suas festas em um estado de embriaguez descontrolada. Eles misturavam o vinho com água, um gesto que não só controlava o nível de álcool, mas também demonstrava seu autocontrole e bom gosto. Mas nem tudo era perfeito, o sabor do vinho romano, armazenado em grandes ânforas de terracota, deixava muito a desejar. O vinho era robusto e, às vezes, desagradável, com uma mistura de especiarias que o tornava um tanto exótico. Nas grandes festas, era comum servir dois tipos de vinho. O primeiro, quente, com sabor forte e apimentado, preparado especialmente para o paladar romano. O segundo, um vinho doce infundido com mel, para aqueles que preferiam algo mais suave. Mas, independentemente do tipo, o vinho romano nunca era servido sem uma boa dose de água, um detalhe que separava os aristocratas da plebe. As festas romanas não eram apenas um lugar para desfrutar de banquetes e entretenimento, mas também um espaço onde redes de poder eram tecidas e relações sociais consolidadas. Os romanos entendiam que participar de uma festa não era apenas uma questão de prazer, mas uma oportunidade de reforçar seu status na sociedade. Era um jogo de percepções, onde cada gesto, cada presente e cada interação podiam ter consequências políticas e sociais. Assim como hoje, as festas romanas eram um lugar onde se demonstrava o que se tinha. Mas aqui, a ostentação ia além dos banquetes e da decoração. Tratava-se de mostrar poder. O lugar onde você se sentava, o tipo de comida que você oferecia, a bebida que você servia, tudo tinha um propósito de impressionar os outros e, ao mesmo tempo, consolidar sua posição na hierarquia social. E não importava apenas o que você tinha, mas com quem você o compartilhava. A atribuição de assentos na mesa não era aleatória. Os anfitriões se certificavam de que as relações mais estratégicas estivessem bem representadas. Aliados se sentavam juntos, rivais eram mantidos à distância, e as conversas eram meticulosamente orquestradas para evitar conflitos. Os jantares romanos eram um verdadeiro espetáculo de luxo e opulência. Os romanos não comiam apenas para saciar a fome, mas para impressionar seus convidados, mostrar sua riqueza e poder e, acima de tudo, deixar uma marca indelével na memória de quem estava presente. As fontes literárias da época descrevem esses banquetes como uma carícia para os sentidos, iguarias exóticas, louças luxuosas e um ambiente cuidadosamente projetado para cativar. A sala de jantar romana, um espaço central na casa, era decorada com mosaicos espetaculares, pinturas murais, esculturas de arte e móveis de luxo. Tudo estava disposto para fazer da refeição um evento memorável, não apenas em sabor, mas em sua apresentação. Os sofás reclináveis onde os romanos se sentavam para comer eram um símbolo de status. Esses móveis confortáveis não estavam ao alcance de todos, apenas os mais ricos podiam se dar ao luxo desses espaços de luxo. E a comida e uma variedade de iguarias exóticas adornava as mesas. Lagostas, fazões, frutos do mar e até pavões eram servidos em louças de ouro e prata. A opulência não tinha limites. Cada prato servido era uma obra de arte,
pensada não apenas para saciar, mas para deleitar e impressionar. Os romanos sabiam que um banquete não era apenas uma refeição, era uma oportunidade para deslumbrar. Mas uma festa romana não estaria completa sem o toque da música e da arte. As apresentações artísticas não se limitavam à decoração dos banquetes, mas também faziam parte integrante do entretenimento. Nos banquetes, era comum que músicos, poetas e atores apresentassem seus talentos para embelezar o ambiente. A música, interpretada ao vivo, acompanhava as conversas e os brindes, enquanto a poesia e as acrobacias se tornavam o centro das atenções. As artes visuais, as esculturas e os mosaicos adornavam as casas dos ricos, enquanto os artistas davam vida à cultura romana em cada festa. Tudo era pensado para envolver os convidados em uma atmosfera de luxo e sofisticação. Em cada um desses eventos, a arte não servia apenas para entreter, mas para destacar o poder do anfitrião. Cada peça musical, cada performance, era cuidadosamente escolhida para transmitir a grandeza da Roma imperial. Em uma festa romana, o lugar que você ocupava não era apenas uma questão de conforto, mas de status. A distribuição dos assentos na mesa era um ato político e social de grande importância. Não era apenas o sente-se onde puder, cada assento era cuidadosamente reservado para refletir a posição e a influência dos convidados. A cabeceira da mesa, por exemplo, era o lugar de honra, onde se sentavam os mais poderosos, seja pela idade, pelo status ou pela proximidade com o anfitrião. Mas, assim como nos jantares de gala atuais, não importava apenas o rango, mas também as relações pessoais. Os aliados se agrupavam, e os rivais se mantinham à distância. Os romanos sabiam que a localização na mesa podia dizer muito sobre a dinâmica do poder. E, como em muitos eventos modernos, a atribuição dos assentos não refletia apenas o prestígio, mas também o prazer dos anfitriões em reunir as pessoas certas no momento certo. As festas romanas não se tratavam apenas de comida, bebida e conversas sofisticadas. Se você realmente queria impressionar seus convidados, era necessário oferecer algo mais. E, qual a melhor maneira de fazer isso do que com um espetáculo de gladiadores? Em vez de músicos ou atores típicos, em algumas das festas mais exclusivas, eram organizados combates de gladiadores. Mas não eram as grandes lutas do Coliseu. Não, essas batalhas eram reservadas para os mais poderosos de Roma. Os gladiadores eram trazidos para lutar entre si, não para milhares de espectadores, mas para um seleto grupo de aristocratas. Essas lutas não serviam apenas para entreter, mas para exibir o controle e o poder dos anfitriões. As lutas privadas de gladiadores eram uma forma dos ricos demonstrarem seu domínio sobre a vida e a morte, e também um meio de medir o caráter daqueles que estavam à mesa. Até onde os anfitriões poderiam ir para manter a atenção de seus convidados? Às vezes, o entretenimento não era apenas uma questão de diversão, mas de controle. Se você pensava que as festas romanas eram apenas sobre vinho, banquetes e entretenimento, ficará surpreso ao saber que o sexo desempenhava um papel crucial na dinâmica de poder. Para os romanos, as relações sexuais não eram apenas uma questão de prazer, eram uma ferramenta de manipulação e controle. Durante os banquetes mais exclusivos, mulheres e homens da alta sociedade não se reuniam apenas para comer e beber, mas também compartilhavam momentos íntimos com prostitutas ou até com outros convidados, como uma forma de reforçar alianças ou, em alguns casos, para demonstrar seu domínio sobre os outros. O sexo, nesse contexto, era um meio para estabelecer poder e exercer influência. E não era apenas nos aspectos privados da festa onde o sexo desempenhava seu papel. As orgias e comportamentos libertinos não eram vistos apenas como uma busca por prazer, mas também como uma afirmação de status. Até onde os anfitriões poderiam ir para mostrar seu controle? A sexualidade se tornou um veículo de poder, com os anfitriões como figuras que impunham suas regras, não apenas com comida ou vinho, mas com o desejo em si. As festas romanas não eram apenas uma desculpa para desfrutar de comida e vinho. No coração de cada banquete, havia uma rede intrincada de poder e política. Enquanto os convidados desfrutavam das delícias, o anfitrião sabia que estava jogando um jogo muito maior, do de manipulação e consolidação do poder. Para os imperadores e políticos romanos, uma festa privada era uma oportunidade perfeita para manter seus aliados perto e, o mais importante, seus inimigos ainda mais perto.
Cada conversa, cada presente e cada gesto era uma peça em um tabuleiro político onde favores eram trocados e alianças eram negociadas. E não se tratava apenas de estratégias visíveis. Os anfitriões usavam esses encontros para avaliar o comportamento de seus rivais, monitorar ameaças potenciais e, em alguns casos, até intimidar ou eliminar aqueles que ameaçavam seu poder. Por trás das risadas e da diversão, os banquetes se tornavam um campo de batalha sutil, onde as decisões tomadas podiam alterar o curso da história. Mas nem todas as festas romanas eram privadas ou impregnadas de política. Em Roma, também havia celebrações públicas, como as dedicadas a Júpiter, o deus principal do panteão romano. Essas festas eram a oportunidade para que o povo comum participasse de uma festividade sagrada e se conectasse com os deuses. As festividades em honra a Júpiter não celebravam apenas a divindade, mas também Roma em si. O povo se reunia nos templos, onde eram feitos sacrifícios e compartilhada comida com os deuses, simbolizando a união entre os romanos e suas crenças. Esses eventos, ao contrário das festas privadas, eram abertos a todos, mas mesmo dentro dessa abertura, um protocolo era mantido. O que era fascinante nessas festas era a profunda devoção religiosa entrelaçada com o senso de identidade nacional. A cidade, o povo e o Deus formavam um único ente durante essas celebrações, o que elevava a moral coletiva e reafirmava a grandeza do Império Romano. Entre as festas mais extravagantes de Roma, as bacanais se destacavam pelo seu total libertinagem. Dedicadas ao deus Baco, o deus do vinho, essas celebrações eram uma mistura de vinho, música, sexo e caos. Ao contrário dos eventos controlados pela elite, as bacanais eram festas populares, onde a euforia e a desinibição tomavam o controle. O que começou como uma celebração religiosa em honra a Baco logo se transformou em uma festividade desenfreada, cheia de excessos. Romanos de todas as classes sociais se entregavam a esses banquetes, deixando para trás toda etiqueta e moralidade. Senadores, soldados, plebeus, todos se misturavam em um clima de devassidão absoluta. O caos das bacanais chegou a tal ponto que o Senado romano decidiu intervir, proibindo a celebração dessas festas em todo o império, exceto em casos especiais. Apesar das restrições, as bacanais continuaram sendo uma das festas mais selvagens e lendárias da Roma antiga. Se você achava que as bacanais eram o auge da depravação, as festas organizadas pelo imperador Calígula levaram o conceito de libertinagem a um nível ainda mais extremo. Calígula, conhecido por seu comportamento errático e abuso de poder, organizava festas que se tornaram sinônimo de decadência e moralidade quebrada. Em sua época, as festas de Calígula eram muito mais do que simples banquetes. Eram orgias, eventos onde aristocratas e escravos compartilhavam a mesma mesa, intoxicados por vinho e drogas da época. Nesses banquetes, a promiscuidade, o abuso e o incesto se tornaram práticas comuns, e o próprio Calígula, em sua busca por poder absoluto, usava as festas para impor seu domínio sobre todos. Os historiadores descrevem as festas de Calígula como um festival de indulgência, onde as regras da moralidade eram completamente anuladas. Os mais poderosos de Roma não apenas participavam desses atos, mas os incentivavam, aproveitando o caos criado pelo imperador. As orgias, o consumo incessante de álcool e as relações sexuais entre parentes próximos se tornaram símbolos do governo de um imperador cujo poder parecia não ter limites. Um dos mitos mais persistentes sobre as festas romanas é o famoso o vomitório. Muitos acreditam que nesses eventos, os romanos se dirigiam a uma sala especial para vomitar e, assim, continuar comendo mais. No entanto, esse mito não tem fundamento na realidade histórica. Na realidade, o termo vomitório não se refere a uma sala para vomitar, mas sim aos corredores ou passagens nos teatros romanos que permitiam uma saída rápida do público. Esses corredores eram grandes o suficiente para que as multidões pudessem se mover rapidamente, seja para entrar ou sair, e não tinham nada a ver com o consumo excessivo de alimentos. O mito sobre o vomitório provavelmente surgiu pela ideia de que os romanos eram conhecidos por seus banquetes opulentos e pelo amor ao excesso. Mas, na realidade, não existia uma prática formalizada de vomitar para continuar comendo. O que existia era uma ostentação pública de consumo e luxo, que muitas vezes era mal interpretada.